Olá, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que vocês estejam fortalecidos pelo nosso Deus. E hoje nós vamos voltar as nossas atenções para o Salmo 58. O título diz assim: Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Desapareçam como águas que se escoam, ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasas serão arrebatados, como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Meus irmãos, esse é um salmo onde Davi ele vai fazer uma crítica muito específica aqui, voltada para aqueles que eram revestidos de autoridade para julgar o povo. Começa apontando logo para quem que ele, ou sobre quem que ele está refletindo, que é sobre os juízes que não exerciam os seus ofícios de forma adequada. Ao invés de fazerem justiça, longe disso, eles estavam, na verdade, se mostrando obreiros da iniquidade e distribuindo na terra a violência, ao invés de distribuir a justiça ou a paz que deveria decorrer da administração correta da justiça. E é um salmo onde tem algumas imprecações. Imprecações são essas palavras duras aqui, quando ele diz que Deus quebrasse os dentes na boca desses ímpios, etc. e tal. São expressões que às vezes nos chocam e nos colocam numa situação muito inquietante, porque nós temos que entender como que Davi, um homem de Deus, orando, abrindo seu coração na presença de Deus, pode de repente apresentar esse tipo de declaração, quando na verdade ele deveria amar o seu inimigo. Como é que a gente concilia isso? É importante a gente observar que as imprecações, quando elas aparecem nos salmos, dentre outras coisas, elas se apresentam justamente porque nesse momento, diante de uma situação onde o salmista olha para a iniquidade, para a maldade humana, ele apenas invoca a justiça divina para que Deus manifestasse naquele momento da história dele. Ele invoca para que Deus manifestasse a justiça dele, punindo todo o mal, que é algo que o próprio Deus, na sua palavra, diz que fará. Mas então a imprecação que ela faz, ela invoca essa atuação divina, essa ação divina. Então não chega a ser algo que tem a ver com um sentimento pecaminoso do salmista. Porque na verdade o que ele está fazendo é se alinhando com aquilo que ele sabe que é o que Deus fará. Ou seja, Deus executará o seu juízo sobre toda a terra. Então, diante do contexto, diante da iniquidade, o que ele faz é invocar então que Deus atuasse logo. Mas eu quero chamar a tua atenção aqui para uma questão que é desafiadora. Você está percebendo que ele, embora ele esteja olhando para os juízes especificamente, ele diz coisas aqui que podem ser aplicadas numa perspectiva de universalidade. Quando ele diz assim, olha, versículo 3, viam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham,
proferindo mentiras, isso que ele está afirmando aqui se encaixa perfeitamente com o ensinamento bíblico que se aplica a todo ser humano, que é o que tem a ver com a depravação total, ou seja, essa corrupção que há no coração humano, que nós herdamos dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, que é uma corrupção que atinge a toda a humanidade indistintamente, né? E atinge a humanidade por inteiro, ou seja, ela é universal tanto na perspectiva da quantidade, porque ela atinge todos os seres humanos, e também na qualidade, porque nos atinge inteiramente. Não há nenhuma esfera da nossa existência, da nossa composição, da nossa natureza, que também não tenha sido tocada e não esteja maculada, né, pela presença do pecado. Embora ele está refletindo aqui sobre os juízes, ele tem o contexto aponta muito claramente para isso, né? Ele está pensando naqueles juízes iníquos. Mas ele traz à tona essa verdade que ela é universal. E eu quero pensar com você hoje sobre a importância que muitas vezes nós não reconhecemos e não percebemos que tem os nossos atos quando nós estamos revestidos de autoridade para poder aplicar a justiça e exercer o juízo. E a gente faz isso em várias esferas da vida. No trabalho, quando a gente está revestido de autoridade para tomar determinadas decisões, temos pessoas que estão hierarquicamente submetidas a nós. Na nossa casa, quando nós temos que exercer as nossas autoridades de pai e mãe com relação aos nossos filhos. E até mesmo quando nós não estamos revestidos de autoridade, mas temos ali alguma questão que foi colocada diante de nós, até no nosso relacionamento. E nós temos então que olhar para aquela situação e que proferir alguma manifestação que não deixa de ser um juízo também, né? Quer seja para reconhecermos o próprio mal que praticamos e nos arrepender dele, ou quer seja para apresentar, né, o nosso entendimento perante o outro, né, daquilo que foi feito e não foi feito adequadamente e que ele deve tomar conhecimento então e para adotar as devidas providências reparatórias, né? Nós temos que entender que nós temos que ser extremamente honestos e fiéis nessa hora. Porque quando nós não estamos apegados à verdade, quando as nossas deliberações elas não são motivadas pela motivação correta, que é de glorificar a Deus e de fazer da nossa vida um instrumento para que outros sejam abençoados e para que a paz reine e impere no nosso meio, nós vamos incorrer nesse mesmo erro desses juízes aqui, que ao invés de verdadeiramente falar e julgar com retidão e com justiça, nós acabaremos nos tornando parciais. Muitas vezes nos omitindo, preocupados em nos preservar, em preservar a nossa imagem, ou preservar algum interesse outro da nossa parte. E ao fazermos isso, deixaremos de nos comprometer com o grande interesse que deve ser a nossa busca, que é de glorificar a Deus, que é de que a nossa vida seja um instrumento nas mãos dele, para que a verdade e a justiça se estabeleçam e para que a vida caminhe e se amolde a cada dia conforme Deus quer que ela seja. Então pense nisso, pense em como você se comporta com relação à verdade, né? Qual a sua relação com ela, o quanto você está apegado à verdade e à justiça. Eu não estou falando para você se tornar uma pessoa legalista, não. Estou falando apenas para que você queira, de fato, ser um instrumento para que a justiça seja feita. Mas é a justiça que glorifica a Deus, não é essa justiça carnal, aonde você quer apenas ver o outro pagando pelo mal que ele fez. Mas é aquilo que glorifica a Deus, porque muitas vezes, né, o que vai acontecer é que ao buscarmos a justiça que glorifica a Deus, o que nós veremos são pessoas se reconciliando, são pecadores se arrependendo por meio de uma intervenção da nossa parte, que ao invés de se posicionar numa postura extremamente legalista, se nos posicionamos numa postura onde a verdade foi feita, né, ou foi dita, ou foi apresentada em amor e visando a transformação, visando a reconciliação daquela pessoa com o seu próximo e principalmente com Deus. Que Deus trabalhe o teu coração,
que você possa repensar, refletir sobre o teu compromisso com a verdade, com a justiça, e que o teu coração se apegue à verdade e à justiça, mas à justiça divina, aquela que de fato o glorifica na vida das pessoas e aquela que é feita, né, também com o propósito de que o pecador possa se arrepender e conhecer a graça de Deus e a misericórdia de Deus no Evangelho que nos foi revelado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, te guarde e te use como um instrumento para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém.